Bom, pessoal, então prosseguindo. Agora, direito de propriedade. Bom, direito de propriedade, uma noção mais básica, indica a possibilidade do indivíduo usar, fruir, dispor, gozar de bens corpóreos, móveis e imóveis, ou de reivindicar esse bem de quem os possua ilicitamente. Então, você tem aqui um conceito em relação ao direito de propriedade, como eu vou destacar para vocês agora. Então, temos aí conceito de direito de propriedade. Como destacado, propriedade é o direito de usar, fruir, dispor de bem corpóreo, móvel ou imóvel e reivindicá-lo de quem justamente o possua ou o detenha. Nós podemos analisar agora o direito de propriedade em dois aspectos: o aspecto interno, o aspecto econômico, e o aspecto externo, o aspecto jurídico. No aspecto econômico, o interno, olha lá, e aspecto jurídico, o externo. O aspecto econômico, ou interno, compreende o direito de utilizar a coisa segundo a sua destinação econômica. Então, tem em conta o uso da propriedade, a sua destinação, como dito, econômica. A finalidade de se obter dela frutos. De alienar, transformar, ou mesmo, se o indivíduo assim quiser, destruir disposição em relação à propriedade. Já sob o aspecto jurídico ou externo, indica o direito de afastar outra pessoa da esfera de assenhoramento do proprietário, ou seja, direito de exclusão de terceiros. É o direito de exclusão e desdobramento. E de perseguir a coisa onde quer que ela se encontre, podendo reavê-la das mãos de quem injustamente a possua ou detenha. Então nós temos aqui esses dois aspectos importantes: o aspecto econômico ou interno e o aspecto jurídico ou externo do direito de propriedade. Prosseguindo agora com as características. As características podem ser divididas em perpetuidade, características do direito de propriedade, exclusividade e plenitude. Então, agora, características do direito de propriedade. A perpetuidade engloba a imprescritibilidade do direito de propriedade, a hereditariedade e a inviolabilidade. Como a extração da propriedade resolúvel. Já a exclusividade, segunda característica, confirma que a propriedade é exclusiva. Por conseguinte, excludente, com a exceção do condomínio. Com a exceção do condomínio, onde não é a propriedade exclusiva. A plenitude, por sua vez,
indica que a propriedade investe o seu titular na totalidade de direitos a ela inerente. Então, a plenitude investe o seu titular na totalidade de direitos inerentes à propriedade. Com o exame da propriedade restrita, no qual o conteúdo do direito pode ser objeto de compreensão, remembramento ou de extensão, desmembramento da propriedade, de acordo com o próprio princípio da elasticidade. Então, aqui é muito importante as características da propriedade: perpetuidade, exclusividade e plenitude. Importante agora destacarmos que a propriedade particular, conforme a Constituição, ela tem que ter uma função social. Olha lá o artigo 5º, inciso 23 da Constituição. A propriedade atenderá à sua função social. Então, a propriedade ela tem uma função social. Se não atendida, dá margem, inclusive, veja só, à desapropriação, como nós vamos ver agora. A função social ela indica que a propriedade se legitima pela sua finalidade. A finalidade, portanto, é que confere legitimidade a esse direito de propriedade. Então, a propriedade atender à sua função social é o que dá legitimidade a esse direito constitucional. Como eu disse, se a propriedade não atender à sua função social, nós vamos ver dispositivos constitucionais mais específicos, tanto quanto a propriedade urbana, como a propriedade rural, é possível, inclusive, a desapropriação. O que significa que a propriedade, como dito, ela só é legítima se ela atender a esse fim. Então, a função social é uma finalidade que legitima o próprio direito constitucional de propriedade. Vamos retomar? Por esse motivo, são impostas ao proprietário prestações de natureza positiva. Então, impõe-se ao proprietário prestações positivas que garantam que a propriedade está alcançando o seu fim social exigido constitucionalmente, cuja inobservância pelo proprietário, olha lá, enseja a intervenção do Estado na propriedade. Consequentemente, a propriedade é analisada sob o ângulo da titularidade inerente ao direito privado, onde a propriedade constitui um direito absoluto, é, portanto, oponível erga omnes, podendo o proprietário opô-lo à generalidade anônima dos indivíduos, mas também, veja só, quanto ao exercício, não só sob o ângulo da titularidade, mas sob o ângulo do exercício. Esse inerente ao direito público, não ao direito privado, no qual a propriedade corresponde a um direito limitado. Olha lá, limitado. E não absoluto, como defendido na perspectiva do direito privado. Ou seja, condicionado, esse direito é condicionado ao fim, qual seja, de promoção do bem-estar social, devendo o proprietário exercê-lo sob pena de intervenção do Estado em atenção à sua função social. Veja, por exemplo, lá no artigo 182 da Constituição, parágrafo 2º e parágrafo 4º. Olha o que diz lá no parágrafo 2º. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais
de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Parágrafo 4º. E mais especificamente o inciso 3, mas vou ler o parágrafo 4 todo para vocês. Parágrafo 4º do 182. É facultado ao poder público municipal, mediante lei específica, para a área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento sob pena sucessiva de. Veja só, promova, promoção, olha aqui, promova o seu adequado aproveitamento, tendo em conta o bem-estar social. Então impõe como um direito público que o exercício garanta a finalidade constitucional. Como dito, finalidade que é promover o bem-estar, garantindo, em outros termos, a própria função social da propriedade. Voltando ao parágrafo 4º, inciso 1, parcelamento ou edificação compulsórios. Não foi suficiente. Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo, para fomentar o uso. E, por fim, desapropriação. Olha aí. Com pagamento mediante títulos da dívida pública, de emissão prévia, aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate até 10 anos, em parcelas anuais iguais e sucessivas, assegurado o valor real da indenização e os juros legais. Isso no que diz respeito à propriedade urbana. Não é diferente em relação à propriedade rural. Veja, respectivamente, o artigo 184, 186 e também 185. Olha lá o 184. Compete à União desapropriar por interesse social. Basta por aqui, tá? Olha lá o 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Olha agora o 185. São insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária. Inciso 2, a propriedade produtiva. Propriedade produtiva aqui é também aquela que atenda o seu interesse ou o seu fim social. Então, tanto a propriedade urbana como a propriedade rural, elas devem atingir esse fim social, sob pena, inclusive, de intervenção do Estado, podendo gerar, em casos mais extremos, a desapropriação. Não podemos nos esquecer que, além das hipóteses de desapropriação, também há na Constituição a hipótese mais excepcional de expropriação, ou seja, onde não há direito à indenização. Olha lá o artigo 243, caput e parágrafo único da Constituição, na redação dada pela emenda 81. Diz lá: as propriedades rurais e urbanas de qualquer região do país, rurais e urbanas, de qualquer região do país onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo na forma da lei, serão expropriadas e destinadas à reforma agrária e a programas de habitação popular sem qualquer indenização e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado que couber o disposto no artigo 5º da Constituição. Veja só que a Constituição diz expropriação, sem qualquer direito à indenização. Então a propriedade também, além do fim social, a propriedade é um direito que se presta ou que está condicionado a fins lícitos. A propriedade utilizada para fins ilícitos dá margem à expropriação, onde não há qualquer indenização. Então o fim, como nós falamos, o fim social ou o fim lícito,
eles condicionam o próprio exercício desse direito de propriedade. Quando não observados, dão margem, tanto como falado, à desapropriação, e aí sim mediante indenização, tanto de imóvel urbano como de imóvel rural, ou nos casos mais extremados, de propriedade utilizada para fins ilícitos, dá margem até à expropriação, como visto aqui. Olha lá o parágrafo único. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência de tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado. Confisco. Todo e qualquer bem de valor econômico. E reverterá ao fundo especial com destinação específica na forma da lei. Então vimos aqui que a propriedade ela também está condicionada à realização de fins estabelecidos na Constituição, como dito, sob pena de desapropriação ou até mesmo de expropriação ou confisco. Prosseguindo, agora o direito de propriedade hereditária. A propriedade hereditária é definida como o direito de recolher os bens da herança, enquanto patrimônio deixado pelo autor da sucessão, formado por bens e encargos. A guisa, a título de complementação, a sucessão pode ser dividida, e claro, você explora isso em direito civil, né? Em legítima ou testamentária, tá? Nós vamos destacar para vocês a diferença entre cada uma delas. Sucessão legítima e sucessão testamentária. A sucessão legítima deflui da inexistência de disposição de vontade. Não tem qualquer manifestação de vontade ou de última vontade. Sendo deferida a sucessão aos descendentes, ascendentes, cônjuge, colaterais, na ordem de vocação hereditária, conforme estabelecido na legislação que rege a sucessão. Já a sucessão testamentária deriva da existência de disposição. Aqui, veja, se tem disposição. Antes, inexistência de disposição. Aqui, disposição de vontade. Disposição válida da totalidade do patrimônio deixado pelo autor da sucessão ou de parte dele, para depois de sua morte, sendo exato que o único título de vocação hereditária corresponde, nesse caso, ao testamento. A sucessão legítima ou testamentária de bens de estrangeiros situados no país deve ser regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujos, conforme o artigo 5º, inciso 31 da Constituição. Novamente, diz lá, a sucessão de bens estrangeiros situados, de bens de estrangeiros situados no país, será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei pessoal do de cujo. Retomando, a respeito, o preceito constitucional que favorece filhos brasileiros abrange netos brasileiros, desde que herdeiros, pois o objetivo foi proteger os descendentes brasileiros convocados à herança. Então vimos direito de propriedade no seu viés de direito à propriedade hereditária. Agora, direitos de propriedade intelectual. Também garantidos, protegidos constitucionalmente. A propriedade intelectual é definida como direitos resultantes da inteligência humana, contendo o direito de propriedade autoral, bem como o direito de propriedade industrial. Direito de propriedade autoral é verificado pela utilização
publicação e reprodução de obras de natureza literária, artística ou científica, sobre os quais dispõe o autor de direitos não apenas patrimoniais, hein? Morais e patrimoniais. Esse detalhe final é importante para vocês. Já o direito de propriedade industrial é o direito de propriedade intelectual vislumbrado pela proteção das produções de domínio industrial. Então, proteção das produções de domínio industrial. Como também pela lealdade da concorrência, sendo ilegal, ilícito, inconstitucional a concorrência comercial desleal. Bom, pessoal, fechamos direito de propriedade, voltamos no último bloco com direito à segurança. A gente fez uma inversão aqui, né? Deixamos a segurança por último, então a gente volta no último bloco com direito à segurança. Até lá.